Apocalipse capítulo 20. É agora que o céu vai descer nesse lugar. Glória a Deus. É agora que o poder de Deus vai tomar nosso corpo, nossa mente, nossa alma. Agora é hora de entender que o Senhor falará na minha boca. Se tem uma coisa que eu temo muito, irmãos, é cada dia quando eu abro esse livro. Porque tem um anjo do meu lado agora, com o livro na mão, escrevendo tudo que está acontecendo aqui nessa noite. Então, se eu pregar coisas que vêm de mim, eu serei condenado no último dia. Porque nesses últimos dias, muitos irmãos não têm entendimento de saber temer a Deus atrás do altar. E Deus está anotando todos os homens, porque um dia virá o juízo do Senhor. Amém? Apocalipse capítulo de número 20. Quem achou, dá graças a Deus. Graças a Deus. No versículo de número 11. Meu Deus. Assim diz a palavra daquele que tem poder. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deu os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vou repetir. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, esses foram amarrados e jogados no lago de fogo. Amém? Amém. Todos podem se assentar com maior reverência possível. Quem pode se assentar, assente. Nesse exato momento, eu quero que agora eu estou sentindo o poder aqui em cima. Eu estou sentindo uma mão sobre a minha cabeça. Então eu queria que alguém agora falasse para o teu irmão, dizendo assim: acabou a conversa aqui. Eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Irmãos, eu estou cheio de poder ao ponto que eu vou explodir aqui em cima. Deus está me dando poder nessa noite. Eu estou sentindo, irmãos, a mão do Senhor contra o juízo e a justiça dele também. E agora é a hora de pregar a verdade que muitos se esconderam. A verdade que não é comprada com dinheiro, mas foi paga pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Eu vou ficar um minutinho em silêncio e queria que os irmãos ficassem em silêncio também, porque essa palavra ela não pode ser pregada e inspirada por mim mesmo. Essa palavra é terrível e ela tem que ser pregada e inspirada pelo Espírito Santo. Então eu preciso receber a revelação da palavra aqui. Então eu queria que os irmãos pelo menos fechassem os olhos, porque eu vou fechar os olhos para o Senhor me trazer a revelação dessa palavra.
começo, o meio e o final. A raça humana não foi criada para desobedecer a Deus. No entanto, os homens se rebelaram contra o Todo-Poderoso, o Criador do Universo e dos altos céus, deixando os seus mandamentos e também fazendo proeza dos seus feitos carnais, deixando também a unidade da primogenitura do amor e da consciência, colocar em seus corações a dureza e as suas ações em prática diante de uma terra ímpia e pecaminosa. Se concluir o que João escreveu, dizendo que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Desde o livro de Gênesis, que Deus criou Adão e Eva, Deus tentava reconciliar com o homem os seus preceitos, tentava trazer o homem à honestidade dos mandamentos impostos dentro das tábuas das leis, sabe, quando Moisés segurava no Monte Tabor. Entretanto, os homens esqueceram que diante desse universo bonito, até mesmo nas cachoeiras, bonito nas praias, bonitos litorais paulistas, também nas regiões serranas, nós vimos uma obra-prima, a arte e o poder de Deus que renovar e entender que o coqueiro diante de uma praia é tão lindo, ao ponto de nós entendemos que Deus criou todas as coisas com formosura e poder. Mas, diante dessa terra, estamos sendo contaminados pelas nossas ações. Paulo começa a sentir o sentimento, e parece que Paulo abre um jornal dos dias de hoje, quando ele diz em 1 Romanos, em livro de Romanos, em capítulo 1, dizendo que os homens estão cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, malignidade, predadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, presunçosos, mais amantes dos prazeres do mundo do que amantes de Deus, homens infiéis, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Quando Paulo escreve sobre isso, ele está dizendo que chegará um dia que o homem, ele deixará a unidade de servir a Deus e deixará de ser servo também. Embora mesmo o homem se afastando de Deus, Deus jamais poderia perder o poderio, porque diante dos altos santos anjos, o Senhor sempre será o princípio e o final de toda a questão. Embora Deus não quer julgar o homem dessa forma, mas os pecados dos homens chegaram na linha de Deus, para não dizer que desde os tempos passados, desde Sodoma e Gomorra, Deus está sofrendo com a raça humana. Quando Deus separa ali, e conforme a sua palavra trouxe a rebelião diante de Sodoma e Gomorra aos seus olhos, entendendo que Ló estava sentindo, fazendo um sentimento também. Ló estava sentindo ali no meio de uma raça perjura, de uma raça de prostituição, ao ponto de Deus resgatar Ló de Sodoma e Gomorra e mostrar para Ló que ele também é um Deus que ama, é um Deus que pode chamar Abraão de amigo, mas também é um Deus que pode consumir uma cidade com o seu poder e a sua ira. Assim, Deus constituiu o seu poder, levantou sobre o teu trono e disse para Sodoma e Gomorra: quem manda aqui sou eu. Ainda tem quem governa uma terra ímpia e sombria, ainda que o mundo jaz o maligno, jamais perdi o controle da terra. Porém, o Yeshua Hamashia, o Deus de todo poder e ira, jamais perdeu o controle dos seus seres. O poder, a sua glória está ante a tua face. O próprio salmista Davi escreveu dizendo: ai de mim, porque diante da tua face há justiça e há juízo. Um Deus que é alegre e ao mesmo tempo irado, um Deus que matou crianças no Velho Testamento, um Deus que chamou a Cã para fora e diz: meta a espada da família Cã e queima-os. Um Deus que não pregamos, um Deus que só pregamos dizendo que ama, mas assim que o seu amor é involuntário e locânico, assim a tua justiça dura para sempre. Esse mesmo Deus está olhando esses últimos dias, e o meu Deus está chorando. Ele está chorando muito, porque tem muitas almas que vão ser condenadas, e muitos já estão condenados no inferno. O próprio Criador está triste, porque tem que se cumprir as profecias, porque tem que se cumprir as profecias. João é arrebatado, e o próprio Deus chamou João para um sentimento perverso, um sentimento de ira. Se você ler o livro
de Apocalipse é tão bonita a hora que João é arrebatado. Ele vê os 24 anciões, mas nessa hora aqui, João começa a tremer, porque ele achou que Deus ia chamar ele para o céu, para dizer: João, olha que linda a cidade dourada, olha os muros de jaspe, João, tudo isso eu tenho para dar para vocês, olha que lindo, está tudo preparado, olha os 24 anciões. Mas deixei nessa hora, João travou. Por quê? Porque ele viu que Deus não se zomba com seus mandamentos atropelados e suas vidas mundanas serão pagos diante do dia do Senhor. Aqui João está olhando à frente, vendo depois das 7 taças da ira de Deus, uma terra, um Brasil sendo consumido pelo fogo, pelo poder da ira de Deus. Quem sabe João olha o oceano, uma estrela caindo no meio do mar, e João começa a entender que o mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que também vai punir. Muitos de vocês estão nessa noite, Deus me revela, com a vida mentirosa, com a vida cheia de pecado, e não estão entendendo que esse dia vai chegar. Quando João olha, o Senhor mostra para ele, e ele diz: eis que vi um grande trono branco, e o que estava sentado naquele trono fugiu a terra, fugiu o sol, porque não se achou lugar para eles. Ou seja, a terra e o céu ficou pequena diante da glória dele. Aleluia, Deus. O próprio Isaías, quando deu de cara com esse trono, ele disse: ai de mim, alma, porque sou homem e impuros lábios, e habito um povo de lábios impuros. Uma presença que o homem não pode entender, um poderio que jamais será aniquilado, uma majestade divina, uma autoridade como olhos de fogo, um Deus que está irado com a terra, um Deus que está irado com o planeta que Ele mesmo criou e fundou com seu amor. Tomado de muita ira, agora Deus começa a me revelar que Ele chamou João para escrever, dizendo: João, esse trono aí foi na hora que eu vou descer. Nações, tribos, línguas estarão presentes no grande dia, o dia que eu estabelecerei o juízo sobre toda Sião. Irmãos, nesse exato momento aqui, agora nessa parte do livro da Bíblia, nesses últimos livros, Apocalipse é o último livro, agora está dizendo assim, que os assassinos, os imorais, os que prostituem, os mentirosos, os devassos, os que bebem, os que mentem, os que assassinam, os que colocam maldizentes, os que são infiéis, estarão prontos para serem julgados segundo as suas obras. Irmãos, há um julgamento de Deus na terra. Deus irá julgar a terra. Então esse trono está descendo agora, e agora João está vendo nações, o inferno cuspindo almas. João está vendo que muitos que morreram no pecado, na injustiça. João está vendo Anás, Caifás sendo cuspido para cima. João está vendo os homens que crucificaram Jesus sendo cuspido para cima. João está vendo Neymar, João está vendo Pelé, João está vendo Maradona, João está vendo rainhas, reis, príncipes diante da face de Deus. Todos, sem exceção ninguém escapará da ira de Deus. O trono está descendo. O sol olhou e falou: eu era bonito, eu era forte na luz, mas essa luz é maior que a minha, vou esconder. E o sol se afastou. Começa a sua vovó que morreu o ano passado, o seu irmão que morreu o ano passado. Sabe o que acontece? Eles começam a ressuscitar. O seu irmão, sua mãe, que você há 30 anos perdeu,
ela vai sair do sepulcro. O mar, o inferno vai abrir, e os demônios vão ter que cuspir as almas. Vai ter que parar de bater em alma, e as almas vão cuspir. O inferno vai rejeitar as almas. O mar, as pessoas que morreram no Titanic, não achou o corpo até hoje, vai ter que dar conta daquele corpo, daquela alma, e vai cuspir para Deus. A terra rejeitará os homens, porque nessa hora a terra está vazia, está cansada, e vai cuspir todos os homens que viveram piamente no pecado para Deus julgar. Homens que se importaram em ter fama, homens, mulheres que importaram ter somente beleza na terra, mulheres que não adoraram a Deus, homens que perverteram diante da face do Senhor, estarão naquele grande dia. Um grande anjo virá com 2 livros nas mãos. E esse anjo e que o julgamento comece. Ó Deus falando. Meu Deus do céu. E que o julgamento comece. Todos vocês, o mais pequeno e o maior aqui, vocês vão estar lá. Vocês vão pagar pelo que vocês estão fazendo. Nada. A minha Bíblia diz que nada que está encoberto, tudo que está encoberto, nada vai ficar. Tudo será revelado. Deus, os seus pensamentos será revelado. A fofoca que você falou, que somente você e aquela mulher fofoqueira, ela estava fora da vizinha, vai ser revelado. Você que pecou contra sua mulher, prostituiu com aquela prostituta, só você e um quarto e ela sabia? Não, Deus já estava lá, será revelado. Então todos, vai ser uma gritaria muito grande. Eu fico imaginando, e hoje pensei nisso. Deus confirmou essa palavra e revelou essa palavra agora eu lembrei que hoje ao meio-dia eu estava almoçando e eu vi o trono, eu vi pessoas gritando, chorando. Pensa em bilhões e bilhões e bilhões de pessoas chorando, assustada, porque viram a gloriosidade de Deus sentado no trono. O Jesus que disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, agora está preparado e decorando a frase: afastai-vos de mim. Jesus está de pé. Começou o julgamento. Diante do julgamento existe o juiz, existe o promotor e existe a acusação, e também existe a testemunha. Quem é o juiz? O próprio Deus será o juiz. Quem é o advogado? Jesus, o santo juiz e também advogado. Quem é a testemunha? O Espírito Santo, porque ele está vendo e ele mesmo assinou o que você fez, porque hoje ele está na terra. Então vai começar o julgamento. Um anjo prepara 2 livros enormes. Todos vocês agora estão de joelhos, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Os macumbeiros vão estar lá. Sim, as bailarinas do Faustão vão estar lá também. O Pelé vai falar assim: eu sou o rei Pelé. Ele vai dizer: cala-te, eu sou o rei da glória. E os anjos vão estar com as asas, afixaram 2 grandes livros que contam a sua vida desde o seu ventre da sua mãe, que conta a cada piscada de olho seu, que conta a cada pensamento, a cada sonho, a cada palavra, porque a Bíblia diz que toda palavra frívola que os homens falarem diante dos homens serão pesadas no dia do Senhor. A cada piscar de olho, mau pensamento, irmãos. Igreja, você será condenado, absolvido
o Senhor dará juízo. Isaías escreveu dizendo: aí vem os gritos de ai de todos os povos, e o grande dia da ira do Senhor. Então, que começa o julgamento. Todos vocês. O pastor Júlio vai ter que dar conta do que ele está pregando agora aqui. O pastor Júlio vai ter que dar conta das revelações que ele passou também. O pastor Júlio vai ter que dar conta de cada centavo. E todos nós estaremos ali de joelhos. E vai vir um anjo com 2 livros embaixo das asas, que começa o julgamento. O primeiro livro é o livro das obras. Ele vai colocar diante do juiz. E o segundo livro é o livro da vida. Todos, trilhões e trilhões de pessoas, assassino, PCC, comandos, facções, bandidos, assaltantes de banco, bailarinas, atores de novela pornô, atores de filme hollywoodiano, sequer, a Bíblia diz que os pequenos e os grandes, nesse exato momento a Bíblia está dizendo, os pobres e também os ricos e conhecidos. Então Hitler também está lá. Hitler, sim, ele vai ressuscitar para ser julgado também. Então começou o julgamento. O próprio Deus se levanta do trono branco e começa a olhar para as almas que estão abaixo do teu trono. Vocês vão estar lá. Hoje aproximou-se mais um dia do julgamento de Deus, e você está com a vida toda quebrada e amaldiçoada, com a vida sem compromisso com a verdade. Pois bem, começou o julgamento. Primeiro, Deus chama um por um. Aí você me diria, pastor Júlio, mas bilhões e bilhões de pessoas, o julgamento vai demorar. Não vai, porque o teu julgamento vai ser rápido. Deus vai chamar como se fosse o mundo espiritual, é rápido. Ele chamou você aqui, daqui a pouco você já está queimando fogo, e daqui a pouco já é o irmão. Vai ser rápido, não vai demorar, não tem fila, porque Deus é espírito, e o poder do Senhor é tão tremendo que Ele vai conseguir julgar todos em algum tempo para isso. Então primeiramente chama José Francisco. José Francisco, levanta, José Francisco, vem aqui, fica diante do trono. José Francisco chegou, fica aqui diante de mim aqui. Vira. José Francisco chegou diante do trono. Os anjos com as correntes nas mãos, os daqui da esquerda com correntes na mão, preparado para amarrar os pés e as mãos. E do outro lado do trono, um mar muito grande de fogo, chamado Lago de Fogo. Do outro lado, uma porta muito limpa, uma porta gloriosa, uma porta de ouro, de cristal, uma porta do que nunca se viu, o ser humano nunca viu, ao ponto que Paulo escreveu dizendo, eu fui lá, mas não dá para explicar se é bonito, não dá, não tem palavras, porque inefáveis são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, José Ferreira chegou no trono, chegou nessa acusação. A acusação vem do pecado, então o pecado acusa. José Ferreira, com 7 anos de idade, nasceu no dia tal, pai e mãe tal, e com 7 anos de idade começou a dar os primeiros tragos no cigarro. Com 12 anos, ele teve a oportunidade de aceitar a Jesus, mas nessa época, com 12 anos, José Ferreira, no dia tal, na hora tal, saiu de casa e começou a usar os primeiros conceitos da sua vida, começou a traficar drogas. Com 12 anos, ele trafica drogas, responde para o teu pai, responde para tua mãe, mente para tua mãe dizendo que vai no parquinho, mas está envolvido com mais companhias. Aos 15 anos, ele vai preso, e com 17 anos, ele sai da prisão, e aí volta e pratica o assassinato. Com 18 anos, ele vai preso, porque acham ele, ficam 5 anos preso por assassinato e sai.
E quando sai, uma serva do Senhor passou na casa dele e disse: jovem, Jesus te ama e quer mudar a tua vida. No dia tal, a senhora Maria dos Santos, serva do Senhor Jesus, que congrega na igreja tal, falou para ele que Jesus, o Senhor amava ele, mas ele rejeitou o Senhor. Então, aos 22 anos, ele começou ainda iracundo, viver uma vida de imundície, ao ponto que um dia Satanás pediu a alma dele e o Senhor o permitiu. Então ele morreu, assassinado com 15 tiros, José Ferreira, 15 tiros, 3 no abdômen, o resto na cabeça. Então agora ele está sendo julgado, Senhor. Levanta a testemunha de que isso que foi falado é verdade. Sabe quem vem? O Espírito Santo, que estava na terra, que usou aquela mulher para falar aquilo para ele. Então o Espírito Santo levanta e diz palavras fiéis e verdadeiras. Deus, com o seu amor, abaixa a cabeça, quem sabe. Jesus não pode mais advocaciar ele, porque Jesus, ele tem que justificar o homem que foi feito pela sua fé. Ele só justifica aqueles que deram fé nele. Então Jesus abaixa a cabeça. Então ele olha: José, fecha o livro das obras, abre o livro das vidas. Vem um anjo bem grande, vê se o nome do José Ferreira está aí. José. O anjo olha para Deus e diz: não está, Senhor. E ele começa a entrar em desespero. Não, Senhor, olha direito. Olha direito. Mais uma vez. Tem que estar aí. O anjo olha para Deus e diz: não se encontra, Senhor. Mas eu preguei a sua palavra. Pregou a minha palavra desordenadamente. Então olha só. Os anjos pegam as algemas, assim os braços, amarram as mãos. Se vocês acham que no lago de fogo vai ter as mãos abertas, Jesus falou que não. Ele falou que os anjos amarraram os pés e as mãos. É como se fossem fardos. Amarrou o pé também, e os anjos levam até o abismo do fogo eterno, porque o nome não se encontra no livro da vida, e vão ser jogados, e não terá descanso nem de dia e nem de noite. Todavia, a eternidade. Se você tem 70 anos e achou que viveu muito, vocês não conhecem a palavra eternidade. Vocês vão queimar para sempre, porque vocês desobedeceram a Deus, e grande será o dia terrível do Senhor. Então, irmãos, chega o tempo que o Senhor julgará os homens. Deus está me revelando a sua palavra, dizendo para avisar vocês que o trono branco já está chegando na terra. Deus está preparado, tem anjos armados no céu. Os anjos, irmãos, eu vou dizer algo, uma revelação que eu tive. Os anjos estão bravos no céu. Os anjos que guerreiam lá no céu estão afiando as espadas, porque ele não vem de arrancar a hora de arrancar o teu pescoço, porque jamais o anjo deixaria ver o teu Senhor chorando, estaria alegre. Então os santos anjos do Senhor estão bravos, irados com o teu pecado. Porque, irmãos, quando eles 5 chegaram e falaram: eu tenho dinheiro para comprar, Senhor, Jesus falou assim: não é por dinheiro não. Está vendo aquela mulher? Não tinha nem casa para morar, mas ela tinha meu sangue, ela creu em mim, ela creu. Aleluia. Não bate palma alegre assim. Pare com as palmas. Vocês estão achando que é brincadeira. Vocês não têm dimensão do que vai ser isso. Vocês não têm dimensão do que vai ser o julgamento do Senhor. Vocês estão lidando com o dono do universo. Quem são vocês para dizer que está tudo bem? Se converta, raça de víbora, raça de pecadores mentirosos que não amam a Deus e nem a sua justiça. Vocês amam mais o sexo fora do casamento do que as leis de Deus.
ama mais a mentira do que a verdade. Filho do diabo e da perdição. Vocês vão encontrar com meu Deus. E quero ver se vai ter macho para encarar o poder de Deus. Se converta dos seus maus caminhos. Se converta dos seus maus caminhos. Meus irmãos, eu estou sentindo a mão de Deus, o choro de Deus também. Ai, Senhor, ai de mim, sou um miserável pecador. Quantos pastores vão queimar naquele grande dia? Quantos obreiros que cantavam na casa de Deus vão queimar para sempre, irmãos? Porque quiseram se parecer para o homem, mas não viviam uma vida com Deus. Amaram mais o Facebook do que a palavra de Deus. O Facebook te levou para o inferno, irmãos. O Facebook te levou para o inferno. Vocês têm noção de que é isso, irmãos? A tua vaidade condenou. A sua mentira, dizendo assim, é uma mentirinha pouca, te condenou também. O seu patrão tocou o telefone e você falou, não fala que eu não estou, ele está. Você falou, não está. Você preferiu amar o seu dinheiro por mês, amar o teu patrão e a mentira. E agora o seu patrão não pode te ajudar. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. O homem será cobrado pelo afastamento da verdade. Todos vocês que estão nessa noite, se preparem para o dia do julgamento do Senhor. Todos que pregaram por dinheiro vão também ser condenados. Todos que usaram o altar para ganhar dinheiro vão ser condenados também. Porque está fora da palavra, porque de graça foi dado, de graça recebeste. Glória a Deus. Todos esses homens que ficam ganhando dinheiro na abertura da fé dos fiéis, irmãos, será um dia de muito desgosto para uns, mas agora é hora de falar da alegria de alguns. Jesus falava acerca do teu reino. Ele dizia que o reino dos céus é semelhante a um homem em cima do moinho, aonde um foi e o outro ficou. Jesus dizia que o reino de Deus, a separação seria essa, que haveria dois na cama dormindo, um iria e o outro ficaria. Então agora Jesus está dizendo e falando uma matemática. Ele prega uma parábola das 10 virgens. As 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Embora as 10 virgens não eram 10 igrejas, mas 5 ficou e 5 foi. Se eu olhar para a matemática de Jesus, eu começo a entender que Jesus usou uma matemática perfeita. Ele disse que 5 ficou e 5 foi. Um subiu e o outro ficou. Então é sempre 50% da igreja subirá e 50% ficará. Mas naquele momento que Jesus falava isso, ainda era o tempo do começo do evangelho pregado na terra. Agora, como o pecado se aumentou, creio eu que 50 sobram e milhões ficam. Porque o pecado se aumentou. O pecado está correndo nos nossos ossos. E não temos mais a atitude de negar esse pecado. Porque o mundo entrelaçou a nossa alma e nossa mente. Agora, o funk está levando nossas irmãs.
O funk está levando as novinhas para o inferno. Deus está vendo que o diabo está trabalhando a cada dia mais para levar milhares e milhares de pessoas para o abismo. Ontem e também hoje, milhares e milhares de pessoas estão morrendo em todo o mundo. Neste exato momento, se você ligar no ML de Minas Gerais, agora de Birité, você vai ver que ontem teve um acidente de moto. Você vai ver que ontem uma família o seu carro capotou e morreram todos. Nós estamos vivendo, irmãos, a última chance, o último momento para que todos vocês nesta noite se arrependerem dos seus maus caminhos. Irmãos, há uma promessa que Deus deu ao livro de Ezequiel dizendo: saberei todos os homens, porque eu sou o Senhor, entrarei e colocarei em vocês um coração de carne e tirarei o coração de pedra, para que andem os meus caminhos e sigam meus estatutos. Aí eu serei teu Deus e vocês serão o meu povo. Jesus falava sobre esse fato, dizendo assim: se um braço seu arrancar e levar o pecado, arranque esse braço, porque é melhor ser salvo sem ele do que com ele para o inferno da condenação. Irmãos, Jesus olha para os seus discípulos e diz: ah, coitado de vocês, Tiro e Sidom. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Tiro e Sidom. Quando Pedro olha e diz: está vendo que palacetes bonitos? Jesus olha dizendo: olha, vocês estão vendo esses edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não será derrubado. Você, que uma criança risca teu carro com prego, você quer matar essa criança, é porque você é material. Você não está juntando tesouros do céu. Irmãos, o dia do juízo do Senhor, Deus está falando conosco nesta noite: arruma e prepara a tua casa, porque eu virei com fogo consumidor. Igreja, quando as almas foram arremessadas no fogo, muito grito, mais ou menos assim, quem sabe? Para sempre. Eu disse sempre. Vocês preferem ser condenados do que largar a tua vontade hoje e com as mãos pesadas, cheias de pecado, dizer: Senhor, me salva. É porque amamos mais a nós mesmos do que a Cristo. Não negamos as nossas vontades, mas o que a Bíblia diz: o que o homem semear, isso mesmo ele semeará, porque de Deus não se zomba. Sabe, eu estou dizendo sobre o julgamento, mas quem sabe essa semana o pastor me liga dizendo: lembra aquela senhora que estava aqui na frente? Lembra, pastor? Ela morreu essa semana. E aí? Se o diabo vir te buscar hoje, se você morrer hoje, para onde irá a tua alma? O que adiantou os planos? O que adiantou se preocupar com coisas da terra? Amanhã estaremos no teu velório, o teu corpo estará lá, o espírito voltará para Deus, e a tua alma, para onde ela vai? É isso, é para isso que Jesus veio, para dizer ao homem que Deus está restabelecendo e tomando de novo o teu império. A minha Bíblia diz que do meio do céu virá o Senhor com teus santos anjos, com uma espada na mão, pelejando contra as nações. E não sei se é tatuagem, eu não sei, mas a minha Bíblia diz que na tua costa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Anjos e mais anjos armados para ganhar e restabelecer o poder de Deus. Muitos de vocês é fácil dizer que ama a Deus, porque se eu perguntar aqui se você ama a Deus, você vai levantar a mão. Mas a minha Bíblia diz que aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. Porque amar a Deus, até o Pinéia vai falar que ama, ele fala que ama. Amor é fidelidade.
Amor é entrega. O homem que ama a tua esposa não trai a sua esposa. Assim é o homem que tem Deus. O homem que tem Deus ama a Deus sobre todas as coisas. Aleluia! Estou olhando para vocês, estou sentindo pena. Sabe por que pena? Porque Deus está me olhando, estou olhando com os olhos de Deus. Não que você não vale nada, porque você vale mais que o mundo inteiro. Mas estou sentindo pena do homem, porque será esmagado pelo lagar de Deus. O grande dia da ira de Jeová. Ei! O tempo é breve. O julgamento está chegando aí. E aí, está preparado? Está preparado para encontrar com Deus? Lá não vai ter como mentir, não, como você mente aqui para o juiz da terra. De forma nenhuma. A verdade restabelecerá no trono. Então, para encerrar aqui, eu quero dizer algo. Vocês não estão vendo o que o diabo está fazendo? Vocês não estão vendo que Jesus em Mateus 24 disse que haria rumores de guerra? Que filho mataria pai e pai mataria filho? Você não viu a febre amarela que pegou o estado de Minas Gerais, que já matou mais de 200? Vocês não estão vendo o Zika vírus? Vocês não estão vendo a chikungunya? Vocês estão vendo a AIDS, o câncer? Vocês estão vendo isso? Foi esse princípio que Jesus falava em Mateus 24. E vocês não acordam? Olha lá os Estados Unidos contra a Rússia. Bombas nucleares. O final dos tempos, alagamentos, furacões, vulcão em erupção, o sol que está tão quente que nem um garimpeiro do campo experiente consegue aguentar mais. Irmãos, Jesus deixou os princípios no final e já chegou o princípio. Aí sabe o que é fácil dizer, pastor? Que é uma doutrina de demônios. Dizer que vai virar 2 chances de salvação. Sabe por que eu tenho que pregar isso para vocês? Para vocês relaxarem aqui, sendo que não vai ter 2 chances. Eu quero me provar para você que não vai ter 2. A Bíblia diz que a Gíria subiu. A porta abriu de novo? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. O Espírito Santo na terra? Sim ou não? Sim. Se hoje com o Espírito Santo aqui não só tem homem covarde, que não consegue parar uma biqueira para pregar a palavra de Deus, quanto mais quando ele subir, quero ver vocês vão ter coragem de entregar a tua vida para Jesus. Eu quero ver se hoje daqui você não entrega, quanto mais ele subir. A possibilidade de salvação é 0. Aí é fácil pregar para você que vai ter 2 chances, sabe para quê? Você fica aí prostituindo. Jesus volta e fala, agora eu vou uma segunda chance. Curti bastante, agora eu sei que eu sei entregar, eu vou para o céu. É esse evangelho que estão seguindo. Eu digo uma coisa, será no piscar de olhos. Irmãos, a igreja sim, vai passar no começo da grande tribulação, depois vai embora. O começo ela vai encarar sim. Vai encarar, porque a minha Bíblia diz que será tal perseguição que nunca houve nos últimos dias. E a perseguição é para a igreja. Se a irmã que fica vaidosa com a unha, ai minha unha, ai minha unha, ai, vai vir os irmãos para perseguir a igreja e vai arrancar o dedo. Ai, não vai chorar porque o dedo vai arrancar, vai chorar porque a unha está no chão bonita e pintada. Se falar com uma irmã agora jogar no óleo quente, ela vai ficar toda assim. Mas João, Pedro foi o óleo quente. Então a irmã fala, não, é meu cabelo. Se você se preocupa tanto em ficar cheirosa, no inferno o cheiro de carniça é insuportável. Vocês se preocupam com a beleza física. Vocês são como fariseus, bonito por fora, gravado achando que é crente, mas por dentro está podre, pecaminoso, fora de Deus, sem conceito espiritual e não conhece a Deus. Fariseus era assim. E muitos de vocês aqui, na hora que a irmã estava cantando, batendo palma, vocês não têm vergonha de fazer isso com pecado, não? Vocês não têm vergonha de entrar naquela porta e ficar dando risada aqui dentro? Vocês não respeitam a autoridade de Deus? Essa casa não é casa de maneira humana, não. Tem anjos aqui agora, com espada pronta a matar também. Respeitam e voltam o temor a Deus. Filhos da desobediência, homens carnais, iracundos e prostitutos,
e mulheres também. Se converta dos seus maus caminhos, porque o meu Deus vai vir com espada com fogo. Se não acha que é brincadeira. Eu estava pregando no culto livre na favela de Campinas. Minha esposa testemunha aqui. Porque meu negócio é lutar contra demônios que estão no tráfico, na prostituição. E eu estava pregando sobre esse tema, mas eu pregava sobre o julgamento. E ali tinha um jovem, um bandido, um criminoso encostado no carro. E o Senhor falou: olha para aquele homem. Eu olhei para ele fixamente, olhou para mim. Aí ele fez assim comigo para mim, assim, ó, com o boné encarando eu. Eu disse: você vem aqui. Ele ficou marrendo, o irmão chegou lá. O cara do tráfico falou: vem aqui, vamos lá no pastor lá, está te chamando lá no altar lá. A rua lotada. Um mês antes, na parede que eu estava com o altar, morreu 5 jovens baleados pela BAEP, a pior polícia de São Paulo. E a rota também. O que aconteceu? Eu estava lá fazendo esse culto porque estava morrendo muita gente naquela rua. E parou de morrer para a glória de Deus. Nós estávamos lá e eu chamei ele. Eu disse: jovem, você não tem temor a Deus? Ele disse: o meu temor, a minha salvação, o meu escudo está no meu revólver. Eu falei: agora, você vai morrer essa semana. Essa semana, o diabo vem te buscar. Porque foi pesado e se achou em falta. Passou 3 dias, 4 dias, o pastor Ronaldo me ligou. Lembra daquele jovem William? Lembro. Ele estava no bar. Ele discutiu com o senhorzinho do bar. Ele pegou o revólver, deu 3 tiros no senhor e as 3 balas picotou. Cataram o revólver dele, jogaram no mato e pegaram um cabra, pé de cabra, e deram tanto na cabeça dele que não se achou nem o olho dele. Mais uma vez eu preciso contar isso. É triste, mas eu tenho que contar. Minha esposa está aqui, ela é irmão. Eu estava em casa. Eu tenho que contar isso porque Deus permite eu contar isso. Eu estava em casa triste. E Deus disse: vai até o Rodrigo, que é o irmão da minha esposa. Vai até o Rodrigo, avisa ele que ele tem 20 dias sobre a face da terra. Porque se achou falta nele também. Estava eu e minha esposa, eu cheguei para minha sogra e disse: Rosa, cadê o Rodrigo? Ele chegou, só que magro. E eu falei: e aí, Júlio, beleza? Foi beleza nada, Rodrigo. Jesus está dizendo que você tem 20 dias sobre a face da terra. Minha esposa testemunha ali, ó. Ele saiu e eu falei: você vai morrer, sabe na onde, Rodrigo? Dentro daquele banheiro. Ele falou: para, Júlio, você está marcando. Eu falei: então tá bom, estou indo embora. 3 dias se passou, ela recebe uma ligação 3h30 da manhã. A minha sogra liga e fala: ora pelo Rodrigo, porque dentro do banheiro tem um homem de capa preta, 2,5 metros, olho vermelho, unha grande, chamando ele para dentro do banheiro. Sabe quem é esse? É o Exu da morte, o demônio que leva as almas para o inferno. Pois bem, nós estávamos no São José pregando para bandido, para criminoso. O 19º dia chegou. E antes de ir embora eu falei: Rodrigo, eu farei o teu velório, porque não creu no homem de Deus. Eu saí, estava se repetindo aí. Deus é minha testemunha, o pastor Nilson. Eu vim, eu estava no verdade de São José, 19º dia. Era 11h50 da noite para dar para o 20º dia. Quando chegou o 20º dia, eu e ela sentado no ponto de ônibus, era testemunha e Deus não deixa nós mentir. O meu telefone tocou, não sei se foi o meu ou dela. Mas ligaram para nós: Júlio! Falei: o que está acontecendo? A minha sogra ligou. Desde quando eu cheguei da igreja, Júlio, era 9h40, 10 horas. A porta da minha casa fechada. A luz está apagando e acendendo sozinha. A porta ele não consegue abrir. O Rodrigo está trancado dentro do banheiro. Eu olhei para a Camila e saía lágrima do meu olho. Eu falei: hoje chegou a hora. Eu olhei para ela, porque é o irmão dela, ela sente. Toda vez que eu falo isso é doído para ela, mas para a edificação da igreja. Quando eu olhei, eu falei: mas e aí? Aí veio o Duca, que é primo dela, arrombou a porta, conseguiu arrancar o Rodrigo lá dentro. Porque toda vez que o Rodrigo tentava sair, a porta fechava sozinho, trancava, não tinha como ele sair, era espiritual. O diabo pegou a cabeça dele e começou a bater no vaso sanitário. Quando o Duca conseguiu arrombar a porta,
trouxe o corpo dele para fora. O nosso telefone liga de novo. Já era 11h56 da noite para o 20º dia. Estão brincando com Deus? Ele me liga e fala: Júlio, ainda ele está vivo. Eu falei: o que ele falou? Ele falou que o homem que está puxando ele é maior do que eu. Eu falei: então fala para Deus. Põe a mão na cabeça dele e diz: Senhor, faça a tua vontade e não a minha. Aí o Duca no telefone disse: Senhor, faça a tua vontade e não a minha. A alma dele foi embora do corpo. Ele esperou o último suspiro. No 20º dia, estou eu indo em sabadão, indo na CDP de Jundiaí, sozinho na cadeia, trazendo os irmãos para... Porque entrou lá a pastoral carcerária, entregando o terço para os irmãos, e eu olhei para a cadeia, eu vi todos os presos de terço no pescoço. Eu comecei a sentir tristeza. Eu falei: quem colocou esses demônios no pescoço de vocês? Ah, pastoral carcerária, isso é do diabo. Não, pastor, não é de Deus. Então eu vou provar. Peguei um terço, quebrei um terço, e mais de 40 homens caíram com um terço no pescoço no chão do bananhado. Naquele dia eu fiquei alegre, Deus operou. Mas eu estava indo para o velório do Rodrigo. Quando cheguei, vi o corpo dele. Deus falou comigo. Aí foi, acabou a chance. O Rodrigo, quem sabe, deve estar queimando eternamente no inferno. E agora vai ser saído do inferno para ser julgado. Porque muitos falam que o inferno não existe, que o inferno não foi inaugurado. E essa é a teologia de hoje para enganar você. Onde o demônio manifestou aqui dizendo: eu vou levar todos comigo para o inferno. Olha só, o que é o inferno? Aqui na terra, se você matar esse irmão aqui, você não vai para a penitenciária. Você vai para o CDP, Centro de Detenção Provisória. Isso não é? Sim. Você só vai para a penitenciária se for julgado. Então o inferno é isso. O inferno é um centro de detenção provisória. Por isso que a Bíblia diz em Lucas: louco! E quando te pedirem a tua alma, então é sinal que alguém está pedindo a sua alma. Por isso que Pedro fala: o diabo a tragar a sua alma. Ele anda derrubando querendo tragar a sua alma. Quem traga sente prazer, sim ou não? Então o prazer de Satanás é pegar a sua alma e ele vai embora. Então, em Números 16, a minha Bíblia diz que Deus abriu o inferno e lançou homens, mulheres, crianças vivos para o inferno. Também Jesus chega no cemitério, aquele demônio diz: não me lances para o inferno, me mandes para os porcos. Então o inferno é real. O rico e o Lázaro não é uma palavra aquilo. Ele diz: havia, ou seja, é real, aconteceu. Então, nesse exato momento, 20 para as 10, tem pessoas queimando agora. Sim, que estava ontem aqui sentado na cadeira, quem sabe, que morreu e não está sabendo. Ou então quem estava lá ontem na esquina tomando sorvete, agora não tem água para beber. Porque agora os demônios estão batendo neles. Ontem, quando a moça foi até o inferno e viu a pombagira atrás da grade, eu fico imaginando uma coisa: a mulher do pastor viu a pombagira também, né? Que ela falou por causa de uma unha pintada, ela levaria embora. Então não é brincadeira. Os demônios têm a sua alma, e ele não vê a hora de levar você embora. Olha, posso dizer uma coisa? Existe esse demônio. Quando o homem morre é assim, ó. Para encerrar aqui, levanta por favor, eu tenho que ensinar isso sempre. Levanta. Aqui está o pastor Ricardo. Vamos colocar que o pastor Ricardo é um assassino, um mentiroso, um adulto. O pastor Ricardo, ele cai. Nisso que o pastor Ricardo cai, a carne dele fica. Ele não acreditava em demônios, em anjos, nada disso. Mas agora, porque agora ele não está na carne, está no mundo espiritual, que é alma, é eterno, ele começa a ver o mundo espiritual, porque agora está espírito. Então o espírito dele sobe, o espírito volta para Deus. A carne agora, essa carne velha aqui, a esposa dele vai ter que fazer a correria para sepultar isso aqui, ó. Porque o Ricardo não vai estar mais aqui automaticamente. Quando ele cai, já não está mais na terra. Quando o Ricardo sai do corpo, ele começa a ver todo mundo perto dele. Por exemplo, se ele morre aqui agora, ele vê eu de branco aqui, vê a esposa dele, tenta chegar perto da esposa dele, dá o último abraço, porque ele sabe que ele morreu. Ele vê o corpo dele e fica desesperado, querendo voltar para o corpo. Quem aqui já sonhou saindo do corpo, já viu saindo do corpo? Você, já aconteceu isso com você? É horrível, não é? É assustador. Então você sai do corpo. Quando você sai do corpo, há um redemoinho no chão. Eu disse o quê? No chão?
Esse redemoinho se chama as gargantas do inferno. Então vem um demônio numa nuvem negra, com um espeto enorme na mão. Esse demônio se chama demônio capa preta, enchido das almas. Esse demônio fica, ele olha e faz assim pro Ricardo, ó. Eu fumei nessa boca, eu cheirei cocaína nesse nariz, eu prostituí esse corpo. Aí ele pega a alma do Ricardo e desce para baixo. Quando um crente morre, o que acontece? O mesmo demônio vem buscar. É? Sim. O crente morre, esse mesmo demônio sobe. Na hora que esse demônio vai buscar o crente, vem um anjo com a espada e fala: esse é justificado pela fé em Cristo Senhor. Mas por que o diabo vem buscar? Para concluir dizendo a palavra que todos pecaram. Porque todos pecaram. Mas agora, o justiça e a juízo de Deus vem através da fé e da palavra de Cristo. Então ele mete a espada e diz: esse você não pode levar, porque está justificado diante de Deus. Você está falta no trabalho, o atestado justifica a sua falta, sim ou não? Sim ou não? É a mesma coisa da morte. O atestado da morte é o atestado do novo mandamento, do novo sacrifício de Jesus Senhor. Então o anjo te leva embora. E aí? Para onde irá a tua alma? Amém, igreja? Amém. Quem crê nessa palavra, na glória a Deus? Glória a Deus. Quem crê na glória a Deus? Glória a Deus. Chorei demais aqui já. Não quero chorar mais porque está difícil, meus olhos estão carregados. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Olha todo mundo para mim. Eu acredito em vocês. E eu sei que vocês podem vencer o mundo. Porque o mundo, ele sim, ele pode ser derrotado. Vocês podem vencer sim, eu acredito em vocês. E se eu ser um homem, acredito em vocês. Jesus também acredita em vocês. Ele sabe que é possível vencer isso. É possível vencer o mundo. Não ama o mundo. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está. Não está? Então, irmãos, fica aqui a palavra de Deus. Julgamento do Senhor, ira contínua e poderosa sobre a face da terra. E que Deus console todos os corações esta noite e nos dê graça e paz. E quem crê pode aplaudir.